porque estamos de volta e nosso convidado, mais um convidado aqui na nossa bancada, é o Célio Alves. Eu já estou aguardando essa entrevista com o Célio há um tempão. Da última vez que ele esteve aqui, Letícia Silva fez, porque eu estava doente, mas estou aqui com o Célio hoje para a gente fazer assim, um balanço geral da região do Brejo Paraibano, do trabalho dele. Atuou como secretário de comunicação, e a gente sabe que ele conhece a Paraíba, os problemas que a Paraíba enfrentou e enfrenta, e também o trabalho que é feito pelo governador Ricardo Coutinho, que a gente sabe, nesses dois mandatos, saiu 8 anos, mas eu queria frisar que Célio Alves é pré-candidato a deputado estadual pela Paraíba e tem se envolvido na questão do Brejo com os problemas que atingem aquela região. Estou certa, Célio? Boa tarde. Certíssimo. Radialista, nosso companheiro, nosso colega, gostaria de deixar isso também claro, né? E assim, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho. Você é multimídia, né? Sempre envolvido com a comunicação e com a política indireta. E agora você vai participar diretamente do moído, né? É muita coragem. Nos dias atuais, Nena, cumprimentando você e os telespectadores da Mastro, ingressar na política é algo muito de coragem, de desassombro, porque a descrença é muito grande da população. É verdade. Sobretudo agora com esses protestos, com greve dos caminhoneiros, esse caldeirão de insatisfação com a economia, com a política, com o Brasil. Há um certo desânimo quase que generalizado no país. Isso é verdade. Por falar nisso, me fala sobre a região. A gente ficou se comunicando nessa crise dos combustíveis. Como é que está a região do Brejo? Já voltando ao normal, pouco a pouco, lá? Não? Já, o abastecimento de Você combustível... Você está vindo de Guarabira hoje, é? Vindo de lá, cheguei agora. O abastecimento já está quase que normalizado. Sim. O pessoal, no primeiro momento, procurando combustível, só havia, no caso de Guarabira, em 1 ou 2 postos. Na cidade vizinha de Mari também, um posto lá tinha, mas agora os demais estão recebendo e as coisas estão gradativamente voltando ao normal. Só que mesmo com o abastecimento normalizado, por cautela, as pessoas, imagino, vão agora abastecer mais rapidamente seus veículos. Então, Sim. Quem deixava, por exemplo, para abastecer só quando chegava perto da reserva, quando o tanque estiver meio, já vai tomar essa providência, porque fica sempre aquele receio no ar de que pode haver novamente uma greve, um desabastecimento. Faz parte do espírito do modo de agir do brasileiro. É a prevenção que a gente sempre se acomoda muito. Foi justamente por isso que a gente viu aí filas quilométricas de pessoas tentando abastecer o carro e o carro totalmente sem combustível. Temos que cuidar mais, sério. Você é presidente do PSB de Guarabira, não é? Exatamente. Como é que está o partido lá na região? O partido tem crescido. Nós tivemos em 2000 a eleição do primeiro vereador do PSB e depois disso o partido nunca mais ocupou espaços mais representativos, mais importantes na política de Guarabira. Em 2012, por exemplo, nós firmamos uma aliança lá, mal sucedida do ponto de vista do crescimento do PSB, que não elegeu nenhum dos 15 vereadores, não teve sequer candidato a vice-prefeito, mas nas eleições de 2016, nós tivemos a coragem de apresentar um nome, que foi o companheiro Josa da Padaria, que obteve quase 20% dos votos válidos, e elegemos 3 vereadores na Câmara Municipal. E numa articulação bastante bem sucedida, conseguimos eleger para um dos biênios o presidente da Câmara do PSB, que é o vereador Marcelo Bandeira, que vai assumir no começo do ano que vem. Afora isso, o PSB desvinculou-se de grupos tradicionais, porque no passado a política de Guarabira se resumia a gangorra. Ou você estava com Paulino ou estava com Toscano. E agora não, nós criamos uma via própria, que tem o governador Ricardo como a nossa grande referência, porque queremos interiorizar aquilo que ele tem feito no Estado, e essa candidatura de 2016 já foi um embrião disso. Nós vamos insistir nessa tarefa, que não é fácil, mas não é impossível, porque é um cansaço muito grande da população com esse mando de 40 anos, não de 2 grupos, mas de 2 famílias na política de Guarabira. Do mesmo modo que o eleitor, de um modo geral, no Brasil, em todas as partes, tem demonstrado uma certa irritação, um certo esgotamento com a política tradicional. Em Guarabira não é diferente, e o PSB tem aproveitado esse momento para firmar suas ideias, consolidar suas bandeiras, apresentando não somente aquilo que pensa, mas aquilo que já faz. Partido que consegue arregimentar, acarrear investimentos
ações, políticas públicas para Guarabira e também para a região através do governador Ricardo Coutinho. O que nos diferencia bastante dos grupos tradicionais, das famílias que se ocupam desse revezamento de 40 anos na política guarabirense. Aqui tem algumas perguntas para você sobre essa questão do orçamento democrático na região de Guarabira, se você tem acompanhado e o que você acha, porque assim, a gente sabe, esse diferencial do governo de Ricardo Coutinho com o orçamento democrático, vai por região e vai vendo a demanda dos problemas e vai solucionando. É interessante, né? Esse orçamento que vem desde a época da prefeitura, quando ele era prefeito, né? E continuou no Estado, é uma coisa que dá muito certo. A pergunta para você é do Cláudio, da região de Solânia, sobre essa questão do orçamento democrático. O Cláudio, eu quero agradecer pela pergunta inteligente que faz, porque o orçamento democrático, Cláudio, telespectadores, é um instrumento poderosíssimo da gestão de Ricardo Coutinho. O governador Ricardo, se a gente observar bem, fez muitas obras, tem em todos os campos, em todas as áreas, mais realizações do que qualquer outro governo que já existiu na Paraíba, mas os grandes avanços, a meu ver, aqueles que vão realmente deixar um saldo histórico, são políticas públicas criadas na gestão, como o Empreender, o Pacto pelo Desenvolvimento Social e, sobretudo, o Orçamento Democrático. Porque o Orçamento Democrático, ele trabalha não apenas com a obra física, ou com o serviço que o Estado ofereça. Ele trabalha com a mudança de mentalidade. Ele chama as pessoas para a discussão dos problemas do Estado, de modo que elas se apropriem das informações e percebam aquilo que é possível e que antes achavam que não era, também compreendam aquilo que não é, porque a oferta do Estado é sempre abaixo da demanda que a sociedade tem, mas isso legitima o processo de definição dos investimentos, porque antes as coisas eram feitas entre 3, 4 paredes ali num gabinete por lideranças que se achavam saber das coisas, pensavam pela população. Agora não, o povo que vive o problema, que está no cotidiano, no dia a dia, enfrentando a realidade, chega e diz, olha, isso aqui é prioridade para a gente. E o orçamento ele tem obtido uma aceitação muito grande, porque os números dizem isso. Se não fosse assim, não haveria um crescimento desde o seu primeiro ano até 2018. E ano após ano, mais pessoas foram participando. E por quê? Porque elas perceberam que o que estava sendo tratado ali estava saindo do papel. Ou seja, não era uma política de faz de conta, para que o governo fizesse propaganda e aparecesse. Muito pelo contrário, era uma política sólida, eficaz, de resultado. Isso, na minha opinião, é algo que a Paraíba não pode jamais deixar do lado, desprezar. Nós temos que adotar como política de Estado e não como política de governo, porque significa a efetivação da democracia. O próprio governador Ricardo insiste de que nós não podemos compreender a democracia como apenas as eleições. O processo agora, por exemplo, que teremos em outubro, de o eleitor e as urnas escolher os candidatos. Democracia é você participar da gestão, fiscalizar, você está através de conselhos, de outros segmentos, de outros instrumentos da sociedade, acompanhando tudo de perto, para que as coisas aconteçam de acordo com os anseios da população. Tem a pergunta de Ana Lúcia de Guarabira, ela diz assim, que o povo quer mudar nessas eleições, não quer reeleger, pelo menos parte dos deputados, e quer saber qual será o seu papel como deputado estadual na Assembleia Legislativa, especialmente pela região de Guarabira. Primeiro, fazer diferente, não é muito difícil, porque eu primeiro preciso fazer só diferente do que fazem os deputados votados em Guarabira, que ao longo da história foram preparados por suas famílias para serem políticos. Então, são políticos tradicionais e profissionais. É como se fosse um meio de vida. Eles não sabem fazer outra coisa. A minha trajetória é completamente diferente. Eu sou filho de uma agricultora, de uma trabalhadora rural, aposentada hoje. Meu pai, já falecido, também era trabalhador rural e chegou a aposentar-se. Sou filho de uma família pobre. Para se ter uma ideia, a minha família, que não é das menores, é bem numerosa. Eu sou natural da cidade de Mari, embora radicado em Guarabira há 20 anos. Eu sou a primeira pessoa da família que conseguiu concluir um curso superior. Então, isso demonstra tão bem quanto é simples, quanto a nossa origem é modesta.
E foi a partir, né? exatamente, lutando para conseguir, né? Porque as dificuldades... Vencendo as adversidades, enfim, desde a minha infância que tudo aquilo que as pessoas mais pobres enfrentam no seu dia a dia, eu enfrentei. Desde morar numa casa em que quando chovia era inundada pelas águas, de ter de ajudar meus pais na roça, vender picolé no meio da rua. Você sabe a situação real de uma vida, Exatamente. de uma luta que é... Eu não ouço falar do sofrimento das pessoas. Eu conheço o sofrimento. Viveu isso, né? Vivi, passei por isso. Isso, evidentemente, tem uma carga na minha formação como pessoa, como cidadão e como político. Porque nós somos o resultado das nossas experiências de vida. Se você nasce numa família, e não há nenhum problema nisso, oxalá todo mundo nascesse, numa família de boa condição financeira, você, por mais que ouça falar de fome, de dificuldades outras, você não tem a dimensão exata, porque é aquilo que a gente diz aqui entre nós. O que os olhos não veem, o coração não sente. Quando você vive aquilo, a coisa muda. Um exemplo aqui, essa obra da transposição do Rio São Francisco. Por que é que ela saiu do papel com o presidente Lula? Porque ele não ouvia falar de sede, de seca. Ele viveu isso. Ele foi vítima disso. Então, quando ele teve a oportunidade, como presidente da República, ele lembrou-se dos seus irmãos nordestinos e disse, vou fazer essa obra que vem concebida desde a época do Império, ainda da monarquia. Então eu tenho essa trajetória, que os deputados que atuam lá em Guarabira não têm. Por tê-la, eu faço política de maneira diferente, popular, no meio dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dialogando com as pessoas, democratizando. Eu presido o partido, mas o nosso grupo é formado por outros partidos e todas as decisões, as audiências que fazemos no governo, tudo isso é feito de maneira colegiada. O que é que os adversários nossos fazem, os que estão nessa gangorra de 40 anos? Eles decidem em casa, no café da manhã é feita uma convenção. Não tem essa de grupo, não. Só se candidata quem tem o sobrenome deles. É como se ninguém na cidade tivesse capacidade, competência, inteligência de ser vereador, de ser deputado, de ser prefeito, de fazer alguma coisa. Quando a gente sabe que tem muita gente boa por aí, tem muita gente qualificada que precisa somente de uma oportunidade. Então isso já é um diferencial. Por outro lado, eu estou associado, construindo politicamente uma trajetória com alguém que a Paraíba respeita, com alguém que o Brasil hoje também respeita, que é o governador Ricardo. Aliás, nós temos muito em comum. A origem de Ricardo, também humilde, a luta que teve desde a sua infância na escola pública para chegar ao ensino superior, tudo foi construído a duras penas, com muito sonho e com muita disciplina. Enquanto que eles estão associados à velha política da Paraíba. Essa é a grande verdade. E eu digo sempre o seguinte, são deputados que estão na Assembleia, que não levaram nada para a região, que não apresentam resultados objetivos em benefício da população, que se não fizeram até agora, por que é que vão fazer daqui para frente? Será que eles vão mudar? Certamente que não. Até porque, se tivessem mudado, já teriam, por exemplo, nessa greve agora dos caminhoneiros, se posicionado contra Temer. A deputada Camila teria cumprido a promessa de deixar o PSDB, porque disse que deixaria assim que eclodiram aquelas denúncias contra Écio e não deixou. Tem um discurso, muitas vezes, plasticamente, inclusive aqui em João Pessoa, aparentemente bonito, moderno, mas quando a gente vai investigar na origem, na base, eles são mais velhos do que muitos outros que estão na política há tantos anos. Sobre essa questão da campanha na Paraíba, nós temos aí em torno de 4 a 5 pré-candidatos ao governo do Estado. A gente percebe, inclusive, eu vou até citar os candidatos, que são João Azevedo, do PSB, Zé Maranhão, do MDB, que muda os partidos, a gente tem até que estar ligado, né? Lucélio Cartache, do PV, temos do PSOL, Tasso. Temos também a Elige Feliciano, que disse que está aguardando o resultado de pesquisas para lançar a sua pré-candidatura pelo PDT. Como é que você analisa tanto pré-candidato a governo do Estado na Paraíba? E a gente percebe que o povo não está empolgado. Estamos no pleno final de mês de maio, hoje dia 29, 30, né, pessoal? 30 hoje de maio já? 30. Final de mês, sei que a gente sabe que as convenções acontecem em agosto, mas como eu já trabalho na política já há um tempo, e você também, a gente percebe que esse ano está diferente. Que as pessoas não estão empolgadas com a política e tem as enquetes, as pesquisas, mas o povo... É mais opção para se votar para esse candidato a governadores, mas você acha que
Isso é interessante para o povo poder escolher? Você acha que deixa o povo mais confuso com tanto pré-candidato? Eu acho que... E como você vê hoje a pré-candidatura de João Azevedo, um ex-secretário de Estado, e que tem acompanhado aí o governador Ricardo Coutinho nas ações dele no Estado, e também os adversários, né? Que eu acho, Nena, que um número maior de candidatos é melhor para o eleitor e para a própria democracia. Agora, não basta apenas uma diversidade de candidatos. Preciso que haja propostas, projetos. O que nós temos visto é essa quantidade de nomes que querem chegar ao Palácio da Redenção, mas poucos apresentam ideias para a população. Eu, particularmente, só considero hoje a pré-candidatura de João Azevedo uma que esteja realmente fundada sobre um projeto consistente que pode oferecer um futuro ao Estado da Paraíba. As demais são candidaturas que até agora não justificaram a razão, o porquê de existirem, com todo respeito às postulações. E o que o eleitor quer é isso. Enquanto a gente não tiver projeto, o eleitor não vai se animar. Eu, desde que me entendo por gente, escuto as pessoas dizerem, revoltadas com a política, esse ano vou rasgar meu título, não voto mais em ninguém. E depois elas terminam por reconsiderar, apesar de uma boa parte não comparecer sequer para anular o votar em branco. Nem depois procura regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral. Tem havido sempre abstenção. Mas nas eleições deste ano, o descrédito é muito maior, porque talvez pouca gente tenha observado isso, serão as primeiras eleições em nível nacional e em nível estadual depois da Lava Jato. Muita gente sabia que existiam irregularidades, crimes na política, mas essa operação ela terminou por escancarar tudo isso, com as críticas que merece, com os eventuais exageros que tem, seletividade também, e nós poderíamos falar disso num outro momento, até nessa entrevista mesma, mas o fato é que as coisas mudaram muito e a população ficou estarrecida com o que descobriu a partir de 2015 com essa operação. Aí junta a economia que não vai bem, nós temos, por exemplo, números alarmantes, eu vou citar um aqui, ano passado, 170 mil jovens universitários abandonaram seus cursos porque perderam o emprego, ficaram sem crédito e sem renda. 170 mil pessoas que adiaram seus sonhos, algumas que talvez nem os realizem mais. E isso é muito grave, porque mais do que você deixar de lado o curso, você também passa a entrar numa onda de pessimismo e fica sem perspectiva para o futuro. Agora mesmo saiu o número mais recente do desemprego, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, mas são contadas aquelas que procuram emprego, porque há aquelas que perderam a esperança. Esse número é estimado na casa de 25 milhões. A pobreza extrema no Brasil voltou a crescer nos últimos 2 anos. No ano passado o crescimento foi de 11,2%, quebrando uma curva de redução dessa pobreza extrema de 2001 a 2012, que foi de 75% a redução. A mortalidade infantil voltou a crescer. Então, todo esse quadro gera uma desesperança, uma desilusão entre as pessoas. E elas, naturalmente, ficam pouquíssimo empolgadas com as eleições. Nós só vamos despertar as pessoas se tivermos propostas claras, projetos consistentes e sinceridade. A falta de credibilidade da classe política é porque, lamentavelmente, a grande maioria dela mente demais. Diz aquilo que não vai fazer, promete coisas irreais, em troca do voto, faz tudo aquilo que o eleitor pede. Você não sabe, eu como pré-candidato, os momentos difíceis que passo, porque as pessoas vêm com pedidos, às vezes, ilegais. E é preciso ter firmeza, coragem para dizer, olha, isso não pode, isso aqui atenta contra a moralidade, isso aqui ofende a lei. Porque na hora em que eu digo isso e digo, vem outro que não tem escrúpulo e diz que pode resolver. E às vezes, inclusive, resolve com dinheiro do bolso, que depois vai ser roubado da coisa pública para repor esse dinheiro. Se a classe política toda se juntasse e dissesse, a partir de hoje, a gente vai jogar limpo com o eleitor, dizer o que pode e o que não pode, não vai criar expectativa vã e não vai dar dinheiro a quem está querendo se corromper. A coisa seria diferente. E olha que muita gente votaria. Talvez um ou outro deixasse de votar, aqueles que são mercantilistas, mercadores de voto.
É isso que a gente precisa. É ter não apenas nomes novos, não termos apenas vários candidatos, mas termos conceitos novos, ideias novas, projetos consistentes e, acima de tudo, depois a população acompanhar o andamento disso. Quem corresponder, merecer um crédito para permanecer na política, quem não corresponder, ser colocado para fora naturalmente, porque a democracia permite isso. A gente vê assim que o eleitor ele tem que se orientar com essa questão da compra de votos. Porque não adianta, né? Principalmente a essa altura do campeonato, todo mundo cobrando que quer uma política séria, que quer políticos sérios, né, Célio? E a gente tem que... O próprio eleitor tem que entender que ele é que vai decidir na urna quem vai estar lá falando por nós na Assembleia Legislativa, como é o caso de Célio como pré-candidato a deputado estadual, Câmara Federal, senador. Esse ano podemos votar 2 vezes para 2 senadores diferenciados. Aí vem o governador, que é muito importante a escolha, o presidente da República. Agora eu vou entrar nesse mérito nacional. Como é que você vê esse quadro atual, o governo Michel Temer, tudo isso que a gente tem... já estão anunciando agora, a Petrobras anunciou agora mesmo, aumento de combustível para amanhã, dia 31, de gasolina. O povo já está... O povo... Um dia santo com qualquer presentão, né? Pois é, isso é um absurdo, né? Michel Temer é uma grande farsa. E alguém que, sem nenhuma consistência política, sem nenhum compromisso com o país e com a própria trajetória dele como operador do direito, se permitiu a ser esse ventríloco, esse boneco do mercado financeiro e das elites desse país. Porque ele não é presidente da República, ele é dominado pelo mercado. Observe que agora ele deu uma entrevista dizendo que poderá rever a política de preços da Petrobras, e o presidente da Petrobras deu uma declaração ato contínuo na contramão dele. Porque o presidente da Petrobras não respeita Michel Temer, como outras forças, a Globo não respeita, e outras instituições e grupos organizados também desse país. Ele ali apenas representa esses interesses todos. E, de acordo com a maré, vai tendo apoio, deixando de ter desse pessoal. O fato é que nós temos um governo ilegítimo e toda essa problemática nasce justamente com o golpe, porque por mais que um governo esteja errando, por mais que ele não agrade a população, ele foi eleito. No caso da ex-presidenta Dilma, ela foi eleita presidente da República e foi reeleita por um placar apertado, mas foi. Se havia insatisfação, cabia ao eleitor, agora em 2018, não votar em quem ela apoiasse, descontar no partido dela, no candidato que tivesse o seu apoio. Agora não pode, de uma hora para outra, você chegar e aplicar um golpe parlamentar, outro tipo de golpe em que está governando, sob o pretexto de que a pessoa não está gerindo bem a economia, por exemplo. Porque senão vira brincadeira, você cria um precedente muito perigoso. A partir disso, por exemplo, foi que os caminhoneiros disseram, olha, se tiraram a Dilma, por que a gente não tira o Temer, que está lá com 3% de aprovação? E, inclusive, com a insatisfação da população com a economia muito maior. Então, o golpe foi quem desencadeou todo esse processo de desordem no Brasil. E hoje a população, inclusive, está mais revoltada porque percebeu que embarcou no apoio ao golpe, achando que a economia iria melhorar com Temer, e viu que piorou. Basta observar quanto era a gasolina com Dilma, menos de R$3, quanto é que está agora? R$5. Com a greve chegou até 10 em alguns lugares. O diesel, por exemplo, a tributação do diesel, aquele PIS/COFINS, pouca gente lembra disso, mas no ano passado foi dobrada pelo presidente Michel Temer. Dobrada. Era de 39 centavos por litro e saltou para 78. E outras medidas profundamente equivocadas que foram tomadas pelo governo, algumas que nem aparecem muito na mídia, que feriram de morte políticas públicas na área social. Então nós hoje não temos um governo, nós temos um desgoverno no Brasil. E ao que parece não existe saída nesse momento. Porque se tirá-lo do poder, o que é que vai acontecer? Quem vai assumir é o presidente da Câmara dos Deputados. E muita gente teme que com esse processo crie-se um vácuo e de repente o Exército seja tentado a aplicar um golpe militar e assumir o poder. O que eu acho particularmente que não existirá, porque a concepção dos militares de hoje é muito diferente de 60 anos atrás. Depois,
A capacidade crítica das pessoas também é bastante diferenciada, os meios, os mecanismos de fiscalização, de compartilhamento de informação. Então, e o Exército sabe também que o problema não é tão fácil de ser resolvido. Então, não vai entrar nessa. Mas, de todo modo, nós estamos à deriva. Nós temos um governo acabado que tem prazo de validade, que é 31 de dezembro, e só não vai cair porque não tem perspectiva. A meu ver, só tem uma saída, é a eleição. É em outubro o eleitor decidir quem ele quer. Mas por mais que alguém discorde do resultado. Agora tem que ser no voto. Mas em quem se votaria hoje? Quem passa credibilidade hoje? A gente sabe que quem está estourado nas pesquisas é Lula. Mas está preso, enfrentando todo esse problema. Quem hoje seria, se as eleições acontecessem hoje, quem seria um candidato que passa credibilidade para o povo brasileiro? Eu vejo o Ciro Gomes como o candidato hoje mais talhado, mais preparado para presidir o Brasil. Por toda a experiência que acumulou, foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração, pela carreira proba que tem, pela capacidade de discutir a economia do país, pela coragem de enfrentar grupos que precisam de enfrentamento nesse Estado brasileiro. Então, eu acho que Ciro, hoje, ele tem condições de ser presidente da República. É o ideal, é o excelente? Não. Em política, você nunca vai ter a excelência. Isso, aliás, é uma utopia que deve existir para que a gente não perca o sonho, consiga caminhar, consiga avançar, querer sempre melhorar. Mas o fato é que a gente tem que trabalhar com o que nós temos no momento de mais próximo disso. E eu penso que Ciro é um grande nome, merece uma análise da parte do eleitor. Lula, nas pesquisas de intenção de voto, é quem está liderando. Agora mesmo eu vi na Bahia uma pesquisa que ele tinha 58%, o segundo colocado Bolsonaro, chegou a 7, alguma coisa. Isso é verdade, Minas Gerais também está liderando. E é preciso a gente Nena, extrair lição disso. Ora, o sujeito está preso e tem mais de 30% do eleitorado dizendo que vota nele, e mesmo depois da prisão ele até aumentou essa intenção de voto, e do outro lado ninguém consegue avançar. O Bolsonaro, por exemplo, estacionou nos 16% faz um ano. Então alguma coisa existe nisso. Será que o brasileiro que está optando por Lula está equivocado? E por que não se forma uma maioria, ou uma maioria em torno de outro nome? Acho que a gente tem que fazer uma análise muito mais acurada desse momento, porque o eleitor está dando a sua sinalização através das pesquisas de intenção de voto, dizendo que quer eleger hoje presidente e alguém que está preso. E por que isso? Na minha opinião, é que nós temos uma justiça, com todo respeito aos que integram o Poder Judiciário, que não tem a confiança plena da população. O povo, em sua grande maioria, não confia na isenção da justiça. O povo tem a percepção de que a justiça é apenas para punir pobre e privilegiar rico. Essa é a ideia. E nesse caso da Lava Jato, há muitas pessoas do próprio direito, advogados renomados, não somente do Brasil, mas da Europa, do mundo inteiro, questionando o processo em si e a prova. Não há uma prova clara, uma prova cabal, que a gente chama, na expressão mais comezinha, de batom na cueca, nesse processo de Lula. Quando não há, e por tratar-se de um líder político popular como ele, que foi presidente da República 2 vezes, que é a referência de um partido que tem 40 anos de existência, deixou o poder com 80% de aprovação, evidentemente que isso gera uma desconfiança. É diferente se existisse uma prova incontestável, todo mundo teria de dizer, realmente, aqui foi provado por A mais B, e não há o que contestar que Lula cometeu um ilícito. Até que existe essa prova, vai existir a desconfiança. E com essa turbulência aqui, acontecendo no dia a dia das pessoas, mais vai agravando essa percepção de grande parte dos brasileiros de que ele é vítima de uma perseguição política. Até porque ninguém acredita que os adversários dele são santos. O que é que o eleitor diz na sua avaliação disso, de maneira mais prática, quando a gente chega na feira livre, do banco da praça, na fila de banco, com as pessoas? É de que ninguém é santo. A ideia que as pessoas têm é essa, ninguém é santo. Todo mundo tem algum defeito.
E há alguns que têm defeitos escancarados e que não foram punidos pela justiça, enquanto que Lula foi punido. Então, todo esse ambiente tem a ver com essas questões que precisam ser enfrentadas. E logo, logo nós vamos ter as eleições. E estamos caminhando aí para esse cenário que, ao que parece, não vai se modificar. Um líder nas pesquisas preso e ninguém consegue se viabilizar para enfrentá-lo. Tem aqui uma pergunta. São 3 pessoas distintas com perguntas, mas é no mesmo sentido. Cláudio Alves de Mangabeira, Leda Patrícia de Intermares e Antônio Silva de Itaporanga. Estão nos vendo lá em Itaporanga através do Facebook. Mas a Leda Patrícia parabeniza você pela entrevista, pelo desempenho. Ele também é radialista, além de advogado, viu, Leda? Sou, e passei 4 dias sem voz, ainda estou meio rouco, com uma voz pesada. E assim, a pergunta na verdade, eles estão elogiando e dizendo assim, que pena que Ricardo Coutinho não se afastou, poderia ser hoje a salvação do país, em termos, como pré-candidato a presidente da República. Você sabe de uma coisa, vocês, Cláudio, Leda e Antônio, que estão no mesmo sentido com essa indagação? Ontem eu pensava nisso, né? A situação que está o país hoje, com tudo que está acontecendo, Lula preso, não tem um pré-candidato a presidente da República que passe uma segurança, que as pessoas estejam aí nas ruas comentando mais, e Ricardo Coutinho com o que fez na Paraíba, aí sim seria um nome para a gente entender que é uma pessoa séria e que poderia dar um jeito nesse país. Eu, pelo menos, concordo com os 3 aqui. Mas, infelizmente, não se afastou, está como governador até dezembro, continua, e aí ele não pode. É bom deixar claro que ele esse ano não pode mais, né, Célio? Se tivesse se afastado 6 meses antes das eleições, de acordo com o que preconiza a lei eleitoral, poderia ser candidato. Mas Ricardo deu um gesto de muito compromisso com a Paraíba ao permanecer no governo, abrindo mão de uma possível candidatura a presidente da República e, sobretudo, de uma candidatura certa, de uma eleição. Ninguém pode dizer de véspera que ganha, mas na Bolsa de Apostas ou em qualquer lugar na Paraíba, o mais incauto dizia e disse que ele, sendo candidato, seria eleito senador e com a maior votação que alguém já obteve para o Senado na Paraíba. E ele deixou isso do lado, para permanecer no governo, porque não tinha a certeza plena de que o projeto pudesse ser mantido intacto, com as suas diretrizes, com a sua concepção até o final. Em respeito ao eleitor de 2014, que o reelegeu governador para governar os 4 anos e para governar com essa pauta que ele adotou, prioritária, de defender o interesse público e de produzir investimentos para melhorar a vida da população, sobretudo das pessoas que mais precisam, ele decidiu permanecer no governo. E o fez muito bem. Agora, poucos ou nenhum político da Paraíba, vamos dizer, faria o que Ricardo fez. Verdade. Tanto é que ele surpreendeu todo mundo. Quem me perguntava dizia, o governador fica ou sai? Eu digo, fica. Mas ele disse a você, não. Mas seria o normal, né? Mas eu conheço o governador. Eu digo que fica porque eu conheço. Seria o normal sair. Poucos fariam o que ele fez. A classe política porque você é mais aproximado. Não, eu diria que é a Paraíba inteira, eleitores. Eu ando no estado, ando muito, inclusive, vários municípios, eles diziam assim, Ricardo vai ser o senador da gente, é o senador. Então, assim, jamais, acho que passou pela cabeça do eleitor, do cidadão em si, paraibano, que o Ricardo permanecesse no governo e abrisse mão de ser eleito senador, porque a gente sabe da realidade. E aí ele optou por ficar até o final do mandato, cuidando das ações, das obras, porque também muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, e eu acho que ele entendeu que permanecer seria o mais viável. E eu fiquei aqui, no dia, todo mundo aqui de plantão, ele lá no Cabo Branco, vocês lá, a coletiva, né? E a gente aqui de plantão ao vivo para jogar ao vivo. E eu ficava assim, vamos ver. Aí ele, fica. Eu digo, mas ele não é que ele ficou mesmo no governo? Entendeu? Nem eu acreditava nisso. Eu acreditava assim, que de última hora todo mundo se reunisse ali, vai ser candidato a senador, você tem a eleição garantida. Porque esta era a realidade. Poucas pessoas teriam a coragem que Ricardo Coutinho teve com essa decisão de abrir mão, porque tem o quê? Poucos meses para terminar o governo, e ele teria o quê? 8 anos como senador. Isso é um fato. Foi uma renúncia pessoal, em nome da continuidade da gestão, do projeto, para que a Paraíba não saia do caminho. Com poucos meses apenas, né? Para que a Paraíba não saia do caminho. Ele fez aquilo, volto a dizer, nenhum político talvez faria. É tanto que a classe política
tinha certeza de que ele iria deixar o governo para ser candidato a senador. E o povo também. E o povo também, porque o povo está acostumado com esse tipo de político, que coloca o seu interesse acima do interesse coletivo. Ricardo é diferente. Ricardo não faz política como um fim em si mesma. Ricardo faz política como um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Ele é um grande sonhador e um grande realizador. E antes de político, ele é um cidadão paraibano. Então, Ricardo não entrou na política porque avistasse na política a possibilidade de viver melhor, de se dar bem, de enriquecer. Não. É tanto que ele não tem parente na política, nem antes dele, nem depois. Ele entrou porque a política é o caminho, é o instrumento, é o meio que a gente dispõe na sociedade para poder oferecer uma contribuição mais efetiva para a melhoria de vida das pessoas, quer seja no parlamento, quer seja no executivo. Eu quero mandar aqui um abraço para o vereador de Conceição, Flávio Mangueira, que está nos vendo, e a sua esposa Goreta. Um abraço para você, Flávio. Abraçar também aí todo o pessoal que está nos vendo na região aí de Boa Ventura, Diamante, no Vale do Piancó, e também o meu amigo Geraldinho, em Cajazeiras, aí da Rádio Alto Piranhas, todos através do Facebook. Você aproveita e abraça o povo do sertão, né, Sérgio? Abraçar a Conceição, que é a sua terra. É verdade. E uma cidade muito agradável. Por sinal, tem também muitos investimentos lá do governador Ricardo, a restauração da rodovia até a divisa com o Ceará, com Mauriti, a solução que foi dada ao problema da água. Não, aquele recapeamento daquela estrada, olha, o que a gente sofreu ali, porque aquela estrada de Conceição à divisa do Ceará foi construída em 1987, ainda do governo Wilson Braga, e não tinha manutenção, era muito ruim a manutenção que tinha, e o governador fez o recapeamento. Nós estávamos ilhados ali, porque eu nasci ali, né? Eu nasci na zona rural, eu sou filha de agricultor também, e falo isso com muito orgulho, e nosso reduto é ali, na divisa do Ceará, Cabaços dos Martins. Flávio, inclusive, está me vendo agora, sabe disso. E a gente conviveu com um caos. E quando o Ricardo chegou aqui e anunciou a ordem de serviço, o pessoal vinha para cima da gente mesmo, de mim, de Alexandre Braga, todo mundo lá fala, essa estrada não sai, Todas as vezes que eu chegava em Conceição, que ia, essa estrada sai ou não sai, isso é conversa fiada. E aí começou. E antes ele fez outra estrada, no começo do governo, que foi de Conceição a Santa Inês. Não, aquela de Bonito Santa Fez duas. Fé foi bem relaxado para a gente. Foi uma recuperação feita que é o que a PB 400, um investimento de 20 milhões de reais, e fez de Conceição a Santa Inês, que era uma estrada muito esperada, uma cidade em cima da serra. Estrada de Na terra, época viu? do inverno ninguém subia, ninguém descia. Com certeza. É tanto que parte da rodovia foi feita com pedra, né? Porque não dá para fazer com asfalto em função dela ser muito íngreme. E tirou Santa Inês do isolamento. Então foi de Conceição a Santa Inês, uma estrada nova, a recuperação da PB 400, que foi ali até Bonito Santa Fé, e essa recuperação para o Ceará. Teve também a solução da água, feita com aquela adutora emergencial, e a reforma da Escola Maestro José Siqueira, na casa de 2 milhões de reais. Bem, detalhes. Você naquela época atuava como secretário, né? Ele estava acompanhando aquelas ações ali. Nosso Vale é sofrido. E já que você está tão a par disso, nós temos ali em torno de 19 municípios. Hoje Santa Terezinha e Catingueira pertencem a Patos. Lá não existia, só era estrada de terra, de lama, de buraco. 2 estradas foram feitas por outros governantes. Emas foi feito por Zé Maranhão, Santana de Mangueira feito por Cássio Cunha Lima, e todas as outras foram feitas por Ricardo Coutinho. Exato, inclusive a de Santana de Mangueira. O povo não acreditava, não era? Exato, porque ele não prometeu nenhuma, é bom que se diga. Não prometeu, é verdade. Inclusive essa de Santana de Mangueira até Manaíra, que ligou 2 regiões. Também tem isso. Porque quem saía de Pernambuco para chegar ao Vale do Piancó, tinha de chegar ali em Princesa Isabel, ou enfrentar uma estrada de barro sem fim, ou se não subir Princesa, Juru, aquela região toda, para chegar em Patos e depois descer para Itaporanga, Piancó e o Vale do Piancó. Com essa estrada, encurtou o caminho aí e muito. Então a pessoa entra ali em Princesa Isabel, vai para o lado ali de São José de Princesa, Manaíra, já vai cair em Santana de Mangueira, já está no Vale do Piancó. Teve a estrada lá de São José de Caiana, a estrada de Pedra Branca. Isso. Né? São várias rodovias ali, creio que mais de 10, que Ricardo realizou. A de Curral Velho, né? A de Serra Grande. Muitas cidades foram tiradas do isolamento. Ali, quando chegava alguém prometendo, já virou utopia. O povo não acreditava nisso.
E Ricardo chegou calado. A ordem de serviço, eu inclusive, eu fazia rádio na época, na região, desde os anos 90. Eu cheguei com João Pessoa para morar em 1995. Mas eu já recebia muita ordem de serviço, até depois, já morando aqui, de governantes que, vamos fazer as estradas. Curral Velho, Pedra Branca, todas aquelas estradas. É ordem de serviço na mão, assim. Agora sai. Aí eles colocavam as máquinas para começar a trabalhar. Quando era o trator galinho, só fazia esses carros. Fazia as fotos ali, já pegava... Levava uma banda cara. Isso, ele levava para outra estrada. De repente, não acontecia nada, não tinha estrada nenhuma feita. Ricardo fez o quê? Eu sou até suspeita, porque eu falo muito sobre aquelas estradas ali, uma bênção na nossa região, que a gente sofreu demais, todo aquele povo sofreu demais. Aí Ricardo não prometeu nada, daqui a pouco Coremas, que se esperou, Polo Pesqueiro. Coremas, Piancó, região... De Coremas a Juazeirinho em São Bentinho, ligando a BR-230. De Piancó subindo ali para a região de Souza. Aí foi chegando e foi fazendo, e é isso. O resultado do Vale do Piancó é que ele conseguiu tirar o vale do isolamento. A Paraíba do isolamento. Eu falo pelo Vale do Piancó porque ali eu permanentemente estou em contato e estou por lá, sério. Isso é muito bom, e é tanto que esse povo do Vale do Piancó reconhece muito o trabalho de Ricardo. Por isso que eu digo, ele foi muito corajoso em dizer, eu vou abrir mão de um mandato por 8 anos, e permaneceu por 8 meses, né? Porque eu acho que foi em torno disso, né? Nesse período. E disse que 8 meses consegue produzir mais do que alguns no Senado durante 8 anos, e é verdade. Mas realmente, pensando por esse lado, no Senado o povo fica um pouco engessado, e principalmente aqueles que não têm vontade de trabalhar. Piora mais ainda. E ainda mais aqueles que usam o mandato para prejudicar o Estado, né? Foi o caso aqui dessa obra do viaduto Eduardo Campos, o viaduto do Geisel, que o dinheiro já estava na conta, e foi lá um senador paraibano, botou a mão no meio, e criou um problema enorme. Mas o governador Ricardo foi muito firme e garantiu que faria a obra independentemente desse recurso. E, por fim, depois de toda uma batalha pública que foi travada pelo governo da Paraíba, nós conseguimos resolver aquele problema e a obra foi entregue e está servindo tão bem a João Pessoa e a Paraíba inteira. Quem entra em João Pessoa, como eu cheguei agora vindo de Guarabira, nem se lembra mais daquele congestionamento infernal. Como quem passa ali no Trevo das Mangabeiras também, como quem circula na Avenida Duplicada de Cruz das Armas. Aliás, a primeira duplicação de Cruz das Armas, o primeiro trecho, foi feito na década de 70 e quem trabalhou como engenheiro, desenhista, projetista ali, foi o nosso querido João Azevedo, que hoje é pré-candidato a governador pelo PSB e é filho do bairro de Cruz das Armas, aqui em João Pessoa. Então são muitas obras, muitas ações que têm impactado para melhor a vida das pessoas. E muitas vezes, quando a gente diz isso, reconhece, há um ou outro, né, inconformado que chega e diz, porque é do partido do governador, porque isso, aquilo, outro. Não, é que a realidade, quando ela é realmente verdade, quando ela é palpável, ela se impõe. Ela não tem adjetivação, não, ela é substantiva. Isso que você está dizendo do Vale do Piancó, você poderia nem gostar de Ricardo, nem ter simpatia por ele, mas não tem como negar. Se você chegasse aqui para dar um depoimento diferente no seu programa, o seu público lá iria, evidentemente, contestar você. Então, o que é fato, não existe como a gente contra-argumentar. Inclusive, eu quero recordar uma história de anos passados. Nós sabe que a região política, como funciona na maioria dos municípios, é de acordo com o resultado que acontece. No primeiro mandato de Ricardo Coutinho, eu não votei em Ricardo Coutinho, né? E aí já começou a administrar e a gente já foi vendo o trabalho de Ricardo. Eu, naquela época, estava gerenciando uma rádio no Vale do Piancó, Rádio Correio, lá de Itaporanga. E comecei a ver as ações de Ricardo no Vale e eu comecei a falar sobre o que ele estava fazendo, mostrando o que ele estava fazendo no Vale. Depois, em seguida, 2 anos depois, Célio Alves aqui, como secretário, entrou em contato comigo. E a partir daquele momento eu passei a acompanhar mais as ações de Ricardo. Fizemos uma coletiva na Câmara de Vereadores de Itaporanga. E eu diria que você foi uma dessas pessoas que me levou também a me aproximar mais e ver de perto as ações do governador. Então, assim, lá no Vale, por que a gente fala sobre isso? Porque lá era desprezado mesmo. Você imagina, você morar numa região onde tem 20 municípios, tudo estrada de terra, lama e buraco. Eu não estou falando de 30 anos atrás, não. Não é? Eu estou falando de coisa recente. Exatamente. O quê? 4, 5 anos atrás? 6 anos. Não é, porque ele foi tem eleito... estrada que foi de 2011, 2012, como o caso de Aguiar. Isso. Foi eleito em 2010 e assumiu em 2011. Exatamente. Então teve estrada como a Aguiar, que foi entregue entre 2011 e 2012. Isso.
É recente isso. Então, esse povo saiu do isolamento recente, passaram a vida toda no isolamento. Então, eu via como um todo o trabalho de Ricardo Coutinho, e eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele. E aí, Célio, eu sei que você acompanha o trabalho e acompanha no estado todo atualizado, com dados, inclusive, a gente fica feliz de ver. Eu quero desejar muita sorte para você nessa sua pré-candidatura, mas tem a última pergunta aqui sobre essa questão da Lava Jato, que você até começou a falar. A gente sabe que em 2017 foi o único ano, foi o ano, aliás, que fica na história como políticos presos. Você continua acreditando que essa investigação vai continuar e que nós vamos, pelo menos de alguma maneira, ver esse país entrando nos eixos pouco a pouco, para ver se funciona? Eu acho que a operação deu uma contribuição e tem dado ao país, porque, no mínimo, ela está desnudando de forma muito mais escancarada aquilo que a gente, de algum modo, já sabia e que, eventualmente, uma ou outra pessoa desconhecesse. Mas ela é insuficiente para combater a corrupção, até porque a operação está tratando de fatos já realizados, de crimes praticados, ou de crimes que estão sendo investigados e ainda pendentes de comprovação. O que é preciso é que a gente crie uma consciência nacional, e isso parte do próprio eleitor, para não repetir essas condutas. Isso passa por uma ampla discussão. Onde é que começa o problema da corrupção no Brasil? Começa na campanha eleitoral. O sujeito, para ser candidato, precisa de ter recurso. Sem dinheiro, ele não faz a campanha. Quem tem ideia, faz a campanha com menos dinheiro. Usa apenas o básico para fazer propaganda, para poder se movimentar. Quem não tem ideia, parte para comprar o voto. E se compra o voto, é porque alguém se vende. Então, não há como você fazer esse comércio de votos sem existir alguém disponível na praça. Depois, quando ganha, o sujeito que gastou milhares, milhões, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar. Há muita gente por aí que se elege, e prefeitos, por exemplo, aí gasta o dinheiro do mundo todo, toma dinheiro emprestado à agiota e chega com a corda no pescoço. É prefeito que faz de conta, porque vereador também, até deputado, mas o mandato não é seu, porque está ali empenhado no banco, empenhado com a agiota, tendo de defender interesse daqui e dacolá e não defender aquilo que acredita que seja realmente de interesse da população. Então, isso gera todo um ciclo vicioso, criminoso, que não termina bem. Nós precisamos, primeiro, ter uma campanha limpa, mas ninguém faz campanha sem recurso algum. O candidato precisa de um carro, precisa de combustível para se deslocar. Existe a proposta do financiamento público de campanha. Isso é bom que a gente fale aqui, no encerramento dessa nossa entrevista, porque o que é que eu vejo por aí, muita gente dizer, olha, é muito errado esse dinheiro público para financiar a campanha de político. Aí eu pergunto, tudo bem, então não vai ter dinheiro público. E aí como é que o político faz campanha? Como é que o sujeito sai, candidato a deputado estadual de João Pessoa, para ir a Campina Grande ou ao Vale do Piancó pedir votos? Ele vai de jumento? Não vai. E no meio do caminho ele vai comer? Vai alguém com ele? Ele vai precisar fazer uma propaganda? Tudo isso tem custo, evidentemente. Então, se ele não tiver o dinheiro, se ele não for rico, ele vai buscar esse financiamento. Se o financiamento for público, transparente, tudo declarado direitinho, aí fica mais fácil de a população fiscalizá-lo e evitar que ele pratique algum ato de corrupção. Se ele fizer algo fora do financiamento público, deve ser punido severamente. Agora, se não há o financiamento público, ele vai buscar onde? Financiamento privado. E você tem aqueles que são colaboradores porque acreditam na ideia, porque tem uma relação de amizade e muitas vezes sem interesse com o candidato que antecede a candidatura, mas há também aqueles que se chegam porque têm algum interesse depois. Isso é fato. Então, é aí onde mora o perigo. E a gente precisa buscar uma saída para que as pessoas façam campanha. Se não tiver financiamento público e se o financiamento privado estiver criminalizado como está hoje, o que é que vai acontecer? Só vai ganhar a eleição ou só vai poder ser candidato a fazer campanha o candidato rico. Porque o candidato rico, pela lei, ele pode se autofinanciar. Então ele puxa o dinheiro do bolso e diz, olha, eu banco meu avião, eu banco aqui o meu carro, a estrutura de campanha toda. E às vezes ganha a eleição porque um candidato melhor, com boas ideias, mais sério, mais preparado, não teve condição sequer de ser candidato, de fazer campanha, porque não tinha recurso e não podia ter outra fonte de financiamento. Então eu penso que esse debate ele tem de ser feito no Brasil. Nós não podemos compreender a corrupção como algo circunstancial e isolado. É algo sistematizado.
E para isso a gente precisa reformar o sistema. Não podemos agora, em 2018, apenas votar em caras novas, em novos nomes. É preciso votar em novos procedimentos, em novas posturas. Agora, compreendendo que, se não fizermos uma profunda reforma política neste país, uma reforma séria, nós vamos continuar tendo problema. O próximo presidente da República, por exemplo, ele vai ter de governar com o Congresso Nacional, que tem 513 deputados e 81 senadores. Sim. Lá vão estar os mais diversos deputados e senadores, uns bem-intencionados e outros mal-intencionados. E como é que ele vai fazer? Ou alguém acha que no próximo mandato não vai chegar deputado e senador querendo ocupar uma diretoria da Petrobras ou um ministério com má intenção? Claro que vai. Então é preciso que a população não apenas vote num bom candidato a presidente, como também vote em bons candidatos a deputado federal e a senador, para que ofereça ao país um Congresso sério que ajude ao presidente da República a governar de maneira sadia, ética. Do mesmo modo que não só vote apenas num candidato a governador decente, que tem uma boa proposta, e no meu caso, eu acredito no nome de João Azevedo, por tudo aquilo que ele representa e pela capacidade que ele tem de fazer, como também apoie um nome para a Assembleia Legislativa que tenha compromisso com a população e com a boa política. Porque se você oferecer ao próximo governador uma Assembleia que o faça refém, as coisas também não vão andar. Então, acho que o eleitor precisa refletir muito daqui até outubro, observar bem as propostas dos candidatos para tomar uma decisão, sabendo que, mesmo assim, poderá existir erro. Mas faz parte, né, da vida humana. A gente cai, levanta, cai de novo, levanta de novo, erra, acerta e assim vai. Vai corrigindo pouco a pouco, ninguém né? pode esperar na política uma perfeição que não tem na própria vida. A vida, como um todo, é cheia de delícias, mas também é cheia de dores. Ninguém é perfeito, todo mundo erra Claro, o importante é você saber que mesmo errando, mas você errou querendo acertar. Exatamente. O ruim é quando você erra com o objetivo de errar. E ter humildade de coração para seguir em frente e lutar, né, Célio? Acredito nisso. Boa sorte, desejo muita sorte para você, agradeço a sua presença e que você volte mais vezes, tá bom? Obrigado a você, eu agradeço aqui pelo convite, pela condição da entrevista. Dizer que te conheço de muito tempo, você que não apenas é uma profissional da televisão, mas do rádio principalmente, quando você começou sua carreira, tem uma longa trajetória na região do Vale do Piancó, aqui em João Pessoa, em outras partes do estado, recentemente atuou também ali em Queimadas, enfim, eu tenho acompanhado toda a sua desenvoltura na comunicação, e você, no campo da comunicação, é uma das mulheres precursoras, uma das primeiras a se destacar num ambiente em que, no passado, era muito masculinizado. 29 anos de rádio e TV. Pois é, numa época, eu lembro que quando você despontou, no estado a gente só tinha dois nomes no jornalismo, você e Naima Xavier. Lá de Guarabira, né? Duas mulheres que apareciam no jornalismo, porque o jornalismo era uma coisa assim muito de homem, né? Havia aquela ideia. Hoje não, hoje já está mais sobrevivendo aqui. Obrigada, Sérgio. Tudo de bom e um abraço para o nosso público telespectador, de todas as partes do estado, especialmente pessoal do Vale do Piancó, pelo qual eu tenho um grande carinho. Volte lá. São João está chegando. Abraço Célio Alves, agradeço pela entrevista. Ele que é advogado, comunicador de mão cheia, ex-secretário de Estado, pré-candidato a deputado estadual pela Paraíba. Só anunciando que daqui a pouco teremos o painel Marcha com Gabriel Moraes, às 17 horas Alex Filho com você, em seguida Gutenberg Cardoso no Marcha News. Continue ligado na TV Marcha, que é ao vivo, especialmente também agora para o Facebook. Abraço a todos. Amanhã eu estarei de volta a partir das 11 horas com essa turma boa, essa equipe boa, Célio Alves, aqui da Master, ao vivo para todo mundo. A gente fica ao vivo das 11 às 14. É isso aí, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. TV Master ao vivo. 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 TV Master mais 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 ao vivo.
TV Master, mais ao vivo. TV Master, muito 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 mais ao vivo. Corre, tem um Mitsubishi aqui só esperando você. L200 Triton a partir de 126.990. ASX a partir de 97.490. Quitais, João Pessoa e Campina Grande. Respeite a sinalização de... Comunicado FIEP. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, conclamam as autoridades a buscar uma solução imediata para a situação das paralisações no país. O Brasil está na iminência de problemas ainda mais graves. É preciso imediatamente desbloquear vias de transporte. Novas paralisações neste momento são